Hoje nós vamos falar da infância na tradição filosófica. Vimos nas últimas aulas que a filosofia ela irá fazer reflexões acerca de todo o contexto que o ser humano é inserido, desde a sua existência até a sua fase de desenvolvimento, desde a infância, adolescência, fase adulta, além de, claro, fazer reflexões acerca de todo o contexto, a sua existência, as organizações políticas ou não, as suas reflexões acerca do social, isso tudo a filosofia irá abordar. No entanto, hoje nós vamos focar na questão da infância. Vocês irão observar diversas perspectivas ao longo da história da humanidade. Eu quero que vocês entendam e comecem a fazer uma reflexão. O que é ser criança? O que é ser criança? Essa é uma fase muito importante, porque é nela que o ser humano irá ter o seu primeiro desenvolvimento. É nela que o ser humano irá se aperfeiçoar dentro da sua existência. É nela que o ser humano terá os seus primeiros passos com a convivência com os demais. Então é na infância que nós temos os primórdios do desenvolvimento do ser que nós chamamos de humano. Tudo bem? Então é muito importante essa fase dentro do que nós chamamos de criação do homem. A infância ela é base. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos ter algumas perspectivas e alguns prismas acerca do que é a infância. Primeiro eu quero que vocês compreendam de maneira legislativa, jurídica. Então nós vamos estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos aqui no nosso canal a explicação do que seria um estatuto. O estatuto dentro do direito, ele é uma legislação que vai defender, proteger grupos específicos que estão em algum tipo de vulnerabilidade dentro da sociedade, tá? Então, quando nós falamos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos falando de leis que servem para proteger esses grupos dentro da sociedade. E segundo essa legislação, uma criança, ela começa do 0 aos 12 anos de idade, tá? E dos 12 anos incompleto aos 13, e aí dos 13 aos 18 anos, nós temos o adolescente. Então, nós temos aqui a caracterização técnica do que é uma criança e do que é um adolescente. Bom, dito isso, eu quero que vocês analisem algumas perspectivas. Vamos começar pela perspectiva de Platão. Segundo Platão, uma criança deveria ser criada pelo Estado. Ela deveria ser criada longe do convívio com os seus pais. Porque na perspectiva de Platão, os nossos pais nos criariam de maneira não tão positiva. Criaria com certos vícios que eles aprenderam de maneira errônea ao longo de sua vida. Então, na perspectiva platônica, a melhor criação para uma criança seria longe de seus pais e que o Estado, as instituições dentro da sociedade, assim o fizessem. Porque dessa forma, nós teríamos cidadãos que seriam criados de maneira uniforme, de maneira única, tá? E igualitária, distante de perspectivas individuais e grupais, né? Cada ser humano ele é criado com perspectivas culturais diferentes, porque nós temos essas variedades. E na perspectiva platônica, seria interessante que os filhos fossem criados distante de seus pais, exatamente para evitar esses vícios, e que o Estado teria a função de preparar filósofos, pensadores, intelectuais. Tudo bem? É uma espécie de utopia, não é mesmo? Só que essa é a perspectiva de Platão e que traz a reflexão de que sim, os nossos pais podem nos criar com certas perspectivas que nem sempre será positiva. E isso não é uma coisa específica aos nossos pais, mas a cultura, tudo bem? Que é passado de geração para geração.
É legal essa perspectiva de Platão, porque nós fazemos reflexões acerca dela. Agora, nós vamos compreender um pouco do que Sócrates tinha relação com a infância, né? Como nós vimos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é dos 0 aos 12 e dos 12 aos 18, né? Dos 13 aos 18, nós temos os adolescentes. Sócrates, ele fazia os jovens refletir acerca da sua realidade. Ele fazia a juventude questionar aqueles que lideravam a sociedade. Sócrates colocava os jovens para refletir sobre a sua existência, sobre as ordens que eram subordinados. Sócrates fazia a sua sociedade daquela época questionar a si mesmo, enquanto sociedade. E não é à toa que Sócrates foi condenado a tomar cicuta, que era uma espécie de veneno, e ele teria que então deixar de existir, porque segundo os poderosos daquela época, Sócrates ele corrompeu a juventude. Então nós vimos aqui que Sócrates ele foi acusado de corromper a juventude, porque ele queria que a juventude, que os jovens, as crianças passassem a questionar a sua realidade. E é claro que nem sempre o questionamento foi bem aceito, ainda mais por aqueles que detinham o poder dentro da sociedade. Tudo bem? Então essa é a perspectiva a qual Sócrates está inserido do que nós chamamos de infância na tradição filosófica. Agora nós vamos ter uma obra que eu recomendo a leitura. Se você não vai ter a coragem de ler na íntegra, ao menos leia resenhas, leia resumo acerca dessa obra, que é a Ética Nicômaco. Pessoal, eu expliquei aqui, nós temos um vídeo no canal, onde eu explico a diferença entre ética e moral. Vocês observaram que a ética e a moral são uma tentativa de determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. No entanto, a ética ela vai se guiar de maneira científica, racional. A ética não fala simplesmente que é errado. Ela explica o porquê é errado. E não explica de maneira teológica, sobrenatural. Explica de maneira racional e científica. Isso é ética. Ela explica o que é certo e o que é errado, mas de maneira racional e científica. Já a moral, ela faz a mesma coisa, só que ela se guia pela cultura. Tudo bem? Porque a moral ela pode ser relativa. Ela vai estar baseada e relacionada com a cultura das pessoas. Por isso que a moral tem essas variedades, o que acaba tornando ela um pouco subjetiva, abstrata e ligada à cultura. Tudo bem? Nós temos um vídeo que eu explico melhor e eu peço que vocês vejam qual é a diferença entre ética e moral. No entanto, essa obra de Aristóteles, a Ética Nicômaco, ela vai tentar mostrar a racionalidade e a prudência, tudo bem? Ele vai explicar a ética, o que seria a ética, porque Aristóteles será um dos primeiros filósofos que tentará mostrar que a ética precisa ser algo racional, precisa ser algo que está relacionado à prudência do ser humano, só que de maneira científica, lógica e, claro, racional. E essa obra ele se baseou com o quê? Se baseou com as anotações que seu filho fazia, tá bom? Só para que vocês tenham ideia de que os filósofos da antiguidade levavam a sério a importância do jovem e da criança dentro do pensamento e do questionamento, tudo bem? Dito isso, nós vamos ter um pouco do que Rousseau caracteriza a fundação de uma criança e de um adolescente e assim por diante. Segundo Rousseau, o ser humano nasce mais... E aí, lembram? Segundo Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, na perspectiva de Rousseau, nós temos ali um desenvolvimento, uma criança, um ser bondoso, um ser que transmite bondade, um ser que não tem malícia, um ser que apenas vive sem nenhum tipo de maldade contra outros. Essa é a perspectiva de Rousseau. Só que ao passar do tempo, esse ser bondoso, ele vive e convive em um ambiente hostil,
ele passa a se desenvolver um lugar em coletividade, que são de seres maldosos, que são de seres corruptos, que são de seres que estão ligados à sua própria existência, e que se tiver que atropelar o outro, eu vou atropelar. Então, na perspectiva de Rousseau, esse ser bondoso, ele passa a se corromper com a sociedade. Tudo bem? E agora, para finalizar, nós vamos ter a teoria de estágios de desenvolvimento. Galera, eu não vou me aprofundar de maneira tão técnica dentro dessa fundação teórica de Piaget. Piaget é muito importante, cai em concursos públicos, toda a parte de magistério, licenciatura, provas relacionadas a professor, ao professorado, está com Piaget, porque ele é um dos autores que irá fazer a psicologia da aprendizagem. Então é muito importante. Na teoria de estágios de desenvolvimento, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, eu tenho aqui uma espécie de exemplificação para que possamos compreender. Nós temos o núcleo A, que nós vamos chamar de organismo, tudo bem? E nós vamos ter o raio, a marginalidade, que nós vamos chamar de meio. A criança, ela nasce e se desenvolve em um meio. Por isso que é importante que esse meio onde a criança irá se desenvolver seja saudável. Por quê? Porque ela terá forte influência desse meio. Lembre-se do que nós falamos sobre a perspectiva de Platão. Então, a criança, que é o organismo aqui abordado, ela terá influência do meio. E o meio mais o organismo, que é A mais B, o que é? É o processo de adaptação. A criança nasce nesse meio e ela irá se adaptar nesse meio. Isso é lógico, não é mesmo? E o que vai acontecer nessa teoria? Nós vamos ter assimilação mais acomodação. A criança vai assimilar o meio que ela está inserida. Ela vai assimilar. E nessa assimilação, ela vai se acomodar, que é a segunda parte. E aí nós vamos ter o quê? A formação do sistema cognitivo, que será a assimilação, que é a sintetização da sua realidade no seu meio, né? E o organismo, que é o agente central, que é a criança. E nós vamos ter a incorporação, ou seja, ela vai se acomodar naquele meio. Então, se a criança convive num meio hostil, ela vai se acomodar naquele meio hostil e ela vai passar a ser aquele meio hostil. Tudo bem? Então, essa teoria que é proposta por Piaget, ela vai ser de extrema importância. E nós vamos ter 4 estágios na perspectiva de Piaget. O primeiro, é o estágio sensório-motor, que é dos 18 aos 24 meses de uma criança, tá? 18 aos 24 meses, que é aquele estágio onde a criança vai pegar as coisas, né? Ela vai estar se reconhecendo a sua realidade ainda. Então, essa é a parte. E nós vamos ter o estágio pré-operatório, que vai ser dos 2 aos 7 anos de idade, e o estágio operatório concreto, que é dos 7 a 11 anos de idade, tudo bem? E nós vamos ter o estágio operatório formal, que é a partir dos 11 anos. Pessoal, se vocês quiserem que eu me aprofunde nessa teoria de Piaget, comentem, tá? Peçam que eu estarei trazendo um olhar mais técnico acerca dessa teoria, porque eu não quero deixar essa aula tão extensa no dia de hoje, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido um pouco da infância na tradição filosófica e o quanto a filosofia e os filósofos antigos valorizavam essa fase tão importante que é a infância. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Muito obrigado. Deixa seu like, professor Doroteu, e um forte abraço.